calamitosa. Até não indo para muito distante das cidades, aqui mesmo bem perto, estamos a ver... Em Luanda mesmo. Temos essa realidade. Ok. Né? O indivíduo pode estar desnutrindo mesmo comendo, ou mesmo se alimentando. Mas já a fome é o extremo, é mesmo não haver o que comer. O Estado deve olhar primeiro para as populações. Primeiro no centro é a vida do ser humano que está em causa. Um Estado competente é aquele que tem capacidade de previsão. Temos um orçamento geral do Estado em que as verbas são muito canalizadas para o setor da defesa e segurança. O orçamento para educação e saúde, nesse caso, é muito restrito, não passa aos 7, 8%, não é? Nós, em Angola, temos muitos empresários políticos ou políticos e empresários. Mesmo dentro do OGE, não há estratégias que visam dirimir esses problemas que essas populações vão vivendo. Não se pode dizer que exista fome em Angola. Pode haver má nutrição. Pode haver alguma má nutrição, há sempre alguma, mas mesmo assim, comparativamente aos anos do conflito, houve uma evolução muito Significativa. grande, bastante significativa. Quando um presidente, o nosso presidente, aparece frente a uma entrevista alegando categoricamente que em Angola não existe fome, eu teria duas linhas de pensamento. Ou o presidente é um mentiroso compulsivo, ou desconhece o país que ele governa. Porque a fome existe, é evidente, está a matar muita gente. Mas é natural também ouvir uma resposta, uma atitude frente à comunidade internacional por parte de quem nos governa, porque é muito importante que o nosso presidente mantenha aquela imagem da boa Angola para impressionar a comunidade internacional. Tá? Desta forma, assim, ele não será questionado os empréstimos que ele tem feito no FMI. Não há fome para quem está fechado, né, no seu gabinete e não conhece o país. Angola, um país rico e uma população pobre. Dados indicam que 70% da população angolana vive abaixo da linha da pobreza e 80% enfrenta pobreza extrema. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e do Programa Mundial de Alimentos, lançado este ano, Angola consta da lista dos pontos de maior atenção por falta de alimentos, aumentando a insegurança alimentar aguda no período entre agosto e novembro de 2021. Apesar da situação identificada, as famílias não recebem assistência social do governo. Angola é um dos países mais corruptos do mundo e com níveis elevados de desorganização institucional organizada. E não esqueçamos que o governo é liderado por um partido que está no poder desde 1975, ano da proclamação da independência nacional. Os programas políticos criados durante as campanhas eleitorais só servem às campanhas. De resto, são todos fracassados e não mudam a vida da maioria qualificada das famílias angolanas. Os créditos
a agricultura, a pesca, a seca no sul de Angola e até mesmo a falta de vontade política são associadas ao que os entrevistados apontam como algumas das causas da desnutrição em Angola. Para entender o fenômeno, um grupo de médicos independentes, coordenado pelo médico angolano Fernando Sebastião, estudou o fenômeno e registramos as ações, procurando ouvir outras vozes de angolanos que estão na linha da frente de muitas transformações sociais. As causas que levam com que um indivíduo, né, tenha malnutrição, né, a principal causa é a fome e a pobreza extrema, não é? Uma vez que as pessoas têm uma pobreza extrema e têm incapacidade, né, de obterem os alimentos essenciais para a manutenção da vida, aqueles alimentos que têm nutrientes, né, nutrientes esses que são ingeridos e que fazem com que o metabolismo funcione de forma adequada. E outra é a incapacidade na absorção dos alimentos e também as doenças de diarreica aguda, não é? Outras doenças metabólicas e algumas doenças também cardiovasculares. Num contexto assim, né, num contexto social, aquilo que temos visto mais frequente naquelas famílias pobres, as principais causas mesmo são a incapacidade de obtenção de alimentos, não é? Porque essas famílias não têm dinheiro, não têm um per capita suficiente para a obtenção ou para a compra dos alimentos. E também não têm aquelas dietas regradas, não é? Aquelas dietas que são ricas, não é? Com todos os componentes alimentares. Então levam como consequência a desnutrição. Mas o que nos aparece muitas das vezes das nossas unidades sanitárias, essa desnutrição, né, são mesmo de causa de doenças diarreica aguda. Se existe a falta de nutrição apropriada para o desenvolvimento normal do organismo, então uma desnutrição. Ok. Olhando para si, considera-se uma pessoa nutrida? Sim, na verdade, podemos considerar, mas não temos os meios para clarificar isso de facto, porque o porte físico nem sempre é o símbolo de uma nutrição. Sim. Agora, o que tem a comentar em relação à situação da desnutrição em Angola? Calamitosa. Na verdade, eu tenho vindo a acompanhar essa temática já há um tempo, por causa da minha veia ativista, né? Além de ser professor, já há muito tempo que faço esse trabalho também, não ligado a esse projeto que nasceu há bem pouco tempo, mas já tivemos em muitas frentes, isso é, com organizações religiosas. E, na verdade, Angola, apesar de ser um país que vamos considerar tinha tudo para dar certo nessa questão, porque temos terras férteis quase que sem limites, mas é calamitosa. Andei para que o João Lourenço bem perto, estamos a ver em Luanda mesmo. Temos essa realidade. Existe desnutrição em Angola? Exato, existem e os sinais são mais do que visíveis, não é? Estamos lembrados aqui da questão do sul de Angola, a questão do Cunene, a questão do Quando Cubango, e também uma desnutrição muito associada com as condições geográficas do terreno, primeiramente, e depois também uma ausência qualitativa dos serviços do Estado. A região do Cunene e aquela região do sul de Angola é uma região de bastante seca. Isso leva a que as populações não exercem as suas atividades normais, como a agricultura ou a pastorícia, o que acelera, de certa forma,
aos níveis de desnutrição. O outro problema também é a ausência do Estado. Não é? São comunidades muito sedentárias, não tem uma região fixa e dificulta muito o controle do Estado. Além de que o Estado, em certa medida, por serem problemas muito antigos, muito recorrentes, já devia cautelar-se muito melhor para dar soluções concretas àquelas comunidades. Mas tirando a questão do sul de Angola, existem outras comunidades, isso é que nos preocupa ainda mais enquanto ativistas, outras comunidades muito próximas dos centros das capitais. Mesmo aqui em Luanda, nós verificamos que existem bairros, como por exemplo aqui no Kikolo, no Paraíso, Kazenga, onde esse problema é muito visível. Então, devia-se fazer um trabalho muito mais profundo. Eu lembro que tivemos o censo populacional em 2014 e naquela altura alegava-se que era a contabilização das populações e os seus níveis de vida para o Estado trabalhar com soluções mais quantitativas, né? Não se percebe como é que o Estado angolano ainda não leva esse problema a peito. E também o outro sinal vermelho para nós é o próprio Orçamento Geral do Estado. Temos um Orçamento Geral do Estado em que as verbas são muito canalizadas para o setor da defesa e segurança. O orçamento para educação e saúde, nesse caso, é muito restrito, não passa aos 7%, 8%, não é? O que não vai de acordo com aquilo que são os princípios internacionais. As grandes organizações internacionais, e no caso concreto a Organização das Nações Unidas, existem mínimos para essas questões de nutrição, saúde, e que o governo angolano, pura e simplesmente, e se calhar porque também estamos numa ditadura, os Estados têm obrigações muito ligadas à defesa e segurança, relega para segundo ou terceiro plano a questão da saúde e nutrição. Vou usar uma pergunta, uma afirmação provocatória. Em Angola não há fome. Não. Não há fome para quem está fechado, né, no seu gabinete e não conhece o país. Para quem vive o país como nós, para quem anda nos 1.246.700 km² dessa Angola, sabe que a fome agudizou-se nos últimos 2, 3 anos. Primeiro por força da a crise financeira e econômica, a ausência dos serviços do Estado e no fim também as várias cercas sanitárias por causa da Covid. Não é? A fome em Angola é severa e para quem acredita nisso, de que não há fome, está a condenar ainda mais, não é? Que vos falo hoje, dia 14, né? 14 de outubro, nós temos uma reportagem, apreciei há bem pouco tempo uma reportagem da Eclésia, vou citar aqui fontes, desculpem que esteja aqui a passar, da Eclésia no Jornal das 12, a dizer que no Luambo, por exemplo, o Soba, né, da região uma região lá do Luambo, falta agora precisar a área, que morreu fruto da fome. Então, se nós falarmos sobre desnutrição, estamos a olhar para o problema naquilo que é a ausência de nutrientes, a ausência de, como disse há bem pouco tempo, uma alimentação equilibrada. Mas já fome é ausência. Um ancião que morre por falta de comida, atingimos o zero, né? O país atingiu o zero. E se nós considerarmos que o Luambo é uma terra fértil, já foi considerado o celeiro da Angola, um Soba morre de fome, já estamos a ver quão crítico é a situação. E para trazer a realidade de Luanda, eu mesmo que vos falo, há cerca de 2 ou 3 meses eu me deparei com uma situação de gênero. Não tenho aqui as imagens para mostrar, mas quem puder visitar o meu Facebook ou WhatsApp poderá confirmar isso. Uma anciã em plena Luanda a vender mangas verdes para sobreviver. E com um estado débil, que aquilo parecia um esqueleto a locomover-se. Olha, recentemente morreu um Soba, que no Luambo por causa da fome.
algo impensável há 10, 15 anos atrás. Os sobas têm já um certo privilégio, não é, dentro das suas comunidades, então não se percebe se o soba morre com fome, imagina um simples aldeão, não é? Quer dizer, a fome é severa. O Estado deve decretar mesmo um estado de emergência, não é? Principalmente no sul de Angola, para acudir a essas populações e também para ter apoios internacionais, porque quando nós aqui falamos que está tudo bem, os outros lá fora não têm obrigações morais de nos prestarem solidariedade, porque nós falamos que está tudo bem. Primeira coisa, o Estado angolano deve assumir que é a fome, que falharam nesses últimos anos, e, se for possível, estender o braço para quem tem alguma solidariedade para esse país. Saúde comunitária em Angola. O que podemos dizer em relação a esse projeto? É um projeto que visa prestar solidariedade, realizar atividades de caráter filantrópico, com o fim de prestar solidariedade às comunidades mais desfavorecidas e mais carenciadas. Quando é que o projeto começou? Esse projeto já está a caminho de 2 anos de existência. Como surgiu? Esse projeto surgiu na sequência de uma observação que temos feito aos pacientes que chegam às nossas consultas, que muitas das vezes tem sido difícil diagnosticar ou tratar quando na base o que tem é outra determinada patologia e queremos tratar sem associar às vezes os hábitos dietéticos. Então surgiu aí esse projeto. Há saúde comunitária em Angola? Mas com muita deficiência. Quais são as deficiências? A deficiência surge num colapso que se vive sobre a saúde pública. Falando de saúde comunitária, temos que partir por um pressuposto que é a saúde pública. Vimos que Angola é um país com aproximadamente 32 milhões de habitantes, em que há poucas unidades sanitárias, a demanda tem sido maior e que é um país com um clima endêmico, ou seja, um clima que é propenso a determinadas enfermidades endêmicas. Então tudo isso dá-se a responsabilidade de quem nos governa. E não há uma certa preocupação, um certo interesse em melhorar a saúde pública. Então vê-se uma ruptura entre o sistema político e o Ministério em si. Ministério da Saúde? Da Saúde, correto. Ok. Como aquela aí que está no banco. Vai ficar aqui até que horas? Assim mesmo daqui a nada eu vou voltar. Venho aqui todos os dias. Através de falta mesmo de alimento. Negócio não temos, emprego não temos. É por isso que andamos vir aqui apanhar trigo. Esse trigo aqui tem muita areia, como é que vai ser? Vamos peneirar. Vai no pilar muito bem, vai fazer canjica. Vamos fazer mufuba. A vida tá grave. Não tá bem. Alguém que fazem cachupa, alguém vai na moagem. Por exemplo, eu vou na moagem, moer fuba, meus filhos comem. Faz um fungo, né? Sim, tipo é bombom. Essa desnutrição está associada à desnutrição por carência alimentar, ou seja, a fome em si. Está a afirmar que há fome em Angola? Há fome em Angola. As pessoas morrem de fome. Ok. Há fome. Nós temos realizado várias atividades. Recentemente realizamos uma na província de Malanjo, no município de Cacuzo, na comuna de Candongo. Realizamos atividade, constatamos, falamos com os sobras, falamos com as autoridades tradicionais dessa mesma comunidade, entrevistamos famílias, constatamos a olhos nus que há um incremento. O índice de criança desnutrida naquela localidade é muito elevado. Também esteve no município sede de Malães. Correto. O que constataram? No município sede de Malães, propriamente na comuna do Carrunge, também realizamos uma atividade, isso foi bem recente. Realizamos uma atividade onde doamos bens alimentares já elaborados. Quais são os alimentos? Uma feijoada. Ok. Uma feijoada onde o kit da refeição acompanhava-se com um sumo e uma garrafa d'água.
Deixar os filhos no chão para o freguês dormir na cama. Até em 10 horas certas, quando vai o seu encontro, tem sempre a água, luz e escola, posto de saúde, transporte. Todos os municípios já têm transporte. Nós aqui não temos. O ponto referencial para tudo isso, ou para compreender isto, é precisamente a questão da falta de vontade política, a falta de comprometimento e a falta de amor ao próximo. Nós temos algumas províncias que são potencialmente agrícolas e temos outras províncias que, infelizmente, tendo em conta as condições climáticas, encontram uma série de dificuldades e depois também por ausência de políticas públicas viáveis e traçadas de acordo com as aspirações ou os anseios da população. Vou dar exemplo da província do Mochico, que faz fronteira com a província do Bié, faz fronteira com a província da Lunda Sul e do Congo Cubango, mas não tem vias de acesso, vias de comunicação que permitem a fácil circulação do povo nessas de pessoas e bens. E as pessoas para chegar nessas províncias ou vão de avião, que é muito caro, o preço é quase sair de Angola para a África do Sul ou sair de Angola para a Namíbia. E depois de carro leva muitos dias e a estrada tem muitos buracos, as pessoas correm muitos riscos. E não há por parte do executivo uma vontade, por exemplo, temos projetos como o PIM, mesmo dentro do OGE, não há estratégias que visam dirimir esses problemas que essas populações vão vivendo. Estou a falar, por exemplo, a intenção, por exemplo, de criar uma estrada ou reabilitar as vias para permitir a livre circulação de pessoas e bens. Mas então, o governo autoritário, colonial, pelo menos dava alguma coisa. Há pessoas hoje que comparam como é que era a pobreza no tempo colonial, como é que é a pobreza hoje. Também isso é extensivo, por exemplo, a enchente que você vê hoje de frente aos hospitais não se registrava no passado. Então, quer dizer, o desenvolvimento do país, não estou a falar o desenvolvimento do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, estou a falar mesmo a evolução das instituições não acompanhou a dinâmica ou os desafios da sociedade no que diz respeito ao crescimento demográfico, no que diz respeito às necessidades fundamentais. E então nós saído às vezes para algumas atividades fora de Luanda. O que acontece, por exemplo, nós estamos no município de Cacoaco. Se o presidente ou o governador anunciar que virá para o município de Cacoaco, o administrador vai criar um conjunto de soluções obras paliativas para receber o visitante. E quando ele chegar aqui, vai encontrar um Cacoaco com luz elétrica, com estrada bem arrumadinha, com árvores pintadas, e ele vai perceber que não, a população está bem. E depois, se calhar, o povo que vai ser utilizado para estar lá para fazer a recepção do presidente podem lhe dar um dinheirozinho e vai dizer que a vida está boa e ali o país tem rumo, e como se nada tivesse acontecido. E depois a pobreza continua, a desnutrição continua. E esta questão da desnutrição agrava-se mais ainda, sobretudo a partir do momento em que se implementou o IVA, fez com que os produtos da cesta básica disparassem e as pessoas perderam o poder de compra. E então isso não afeta simplesmente os pobres, até o pessoal da classe média também agora tem dificuldade. Tem dificuldades. Há muita dúvida se existe a classe média ou não. Mas nós temos alguns funcionários públicos que no passado tinham poder de compra, não sei o quê, que atualmente também perderam esse poder de compra. E isso vai fazer que também afeta. As pessoas hoje, para comprar uma lata de leite, vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes, ou precisa de acumular salários para conseguir uma lata de leite, ou para manter a cesta básica, para comprar um saco de arroz até. E a pobreza também vai acompanhando, ou seja, a dinâmica social ligada à questão da pobreza, da fome, vai também trazer novas categorias sociais, vai também trazer aqui novos vocábulos. Por exemplo, a questão da sócia. A pessoa não tem capacidade de comprar um saco de arroz, então juntam um grupo de pessoas
para conseguir um saco de arroz. Então, dividem a percentagem. E dividem a percentagem. E a forma e as pessoas vão ganhar também racionalização no consumo, porque sabem que vai ter dificuldades de conseguir outra vez o mesmo produto. Mas isso tudo é lamentável, por quê? Porque não há investimento massivo na agricultura. E quando eu falo investimento na agricultura, não é simplesmente semear e colher os frutos, não, mas também pensar, por exemplo, a cadeia produtiva, o escoamento, a transformação dos produtos para a industrialização da agricultura, para permitir, por exemplo, que aquilo que é produzido no Ambo pode parar no Cunene, pode parar na Lunda Norte, pode parar no Ins, pode parar no Zaire. Estava a falar de uma província que também atravessa índices muito elevados de pobreza, fome, também a província de Cabinda. Por quê? Em casa não tem comida. Hoje você não comeu ainda? Vives com quem? Mas quem? Teu pai arranjou outra mulher. E a mulher do teu pai não te sustenta. Dia da criança. Crianças menosprezadas. Sou o grito do desespero de uma criança sofrida. Olá pessoal, votos de boa tarde para quem está do outro lado. Quem fala para vocês é o Jota. A fim de mais uma reportagem para tentar entender e falar com as pessoas que vivem na rua, passam necessidade. Então vamos aqui tentar falar com alguns pequenininhos que essa hora podiam estar na escola, podiam estar nas suas casas, mas infelizmente estão na rua a enfrentar a fome com muita bravura, com muita dificuldade. Obrigado. Teu nome é quem? Emílio. Emílio, tens quantos anos? Tenho 20. Emílio, há quanto tempo é que você está na rua? 2 anos. Há 2 anos? Sim. Está na rua por quê, Emílio? Estou na rua porque muita necessidade. Mas tens mãe, tens pai? Tenho um pai, tenho mãe, mas são separados. E vivias com quem antes de estar na rua? Antes de estar na rua, vivia com meu pai. Como é que você faz para você comer, Emílio? O que eu faço? Não vais acreditar, meu velho, eu estou aqui, somos engraxadores, mas às vezes mesmo, tipo hoje, está mesmo duro. Então esperamos mesmo no restaurante, mesmo chiar. Chiar quer dizer, esperamos lixo do contentor, esperamos lixo. Vocês comem no lixo? Comemos no lixo. Mas sempre comem no lixo? Sempre comemos no lixo. Como é que te chamas? Mexicano. Tem quantos anos? Tenho 14. Mexicano está há quanto tempo na rua? 2. Há 2 anos na rua. Mexicano, você come o quê? Como é que você come, estando na rua? Pedimos dinheiro. E se não vos dão dinheiro? Nós esperamos que é lixo do restaurante, sobra. Lixo do restaurante. Olha, praticamente todos eles comem no lixo. Todos eles referiram que comem todos no contentor de lixo. JMC, em crises políticas. Criaram a dito de Milão contra as vozes revolucionárias. Asfixiaram progressos em defesa partidária. Ortodoxos diplomatas em políticas assassinas. Implementaram a Constituição que também não é divina. Atacam-nos com a miséria e defendem-se em colégios. Estamos no bairro Bita Vila Flor. Um bairro formado por vários familiares da comunidade que separa a centralidade do Quilamba e também a zona do Zango. Aqui vivem várias famílias com várias culturas, com várias personalidades, mas também com várias crenças. É aqui onde o Dr. Fernando Sebastião ministrará uma palestra para várias comunidades sobre saúde na comunidade. E você verá como será este fecho. Vamos a isso. Que multiplica a taxa de mortalidade bruta. Dirigentes fusco com imagem. A quinta atividade. O objetivo é mesmo conversar com a comunidade, tentar entender e saber como é que vai o vosso estado de saúde.
Só as noites que eu tenho problemas de dor de cabeça. À noite, a hora que eu pego no lugar, vou a colher, vou meter na boca, pronto. A cabeça começou a me doer. Nossa mamãe diz, a mamãe tem quantos anos? Dorme quantas horas de sono, mais ou menos? Não apanho sono. Não apanha sono de noite? Eu fico com os olhos abertos. Durante a noite toda? Uma mamãe não tem essa possibilidade de ir até o médico. Nós primeiro temos que saber qual é o nível tensional da mamãe. Se a mamãe já é hipertensa, faz alguma medicação? Não. Não faz nenhuma medicação? Nunca fizeste uma medicação? Já fiz há muito tempo. Qual é o complemento que a mamãe bebe? O captopril? Sim. Ok. Então a mamãe tem que beber em vez do captopril, tem que comprar enalapril. Enalapril. Eu tenho doença da vista e coluna externa. Vai tocar 0 horas e 4 horas. Doença está a piorar. Essa é a coisa que estou me fatigando à noite. Coluna e vista externa. Dor das pernas, dor da coluna e vista. A mamãe consegue ver bem a distância? Vai chegar aqui, vai sair aqui até na igreja do muçulmano, de Dora e Comissão, está parando o caminho. Depois de Dora, quando vai diminuir, vou continuar mais. Tá bom, vamos lá? Só fala que é bom. Quem fala que é bom pode traduzir. Essa é a Mamá Tsamba. Ela disse que tem tido problemas na cabeça, dói, o peito também e a coluna dói muito e também já está com alguma dificuldade na visão. Mamãe, nunca foi ao hospital, né? Para medir a tensão? Nunca, né? Não passa. Também temos que ver como é que também temos que ver como é que estão os níveis tensionais. Se a tensão estiver alta, a dor vai continuar. Tá, mamãe? Mas agora, para dor, para tensão, também vamos verificar no final da consulta. Eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. A cooperação comigo não é fácil. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos. Depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar na terra. Agora vamos conversar com um dos coordenadores aqui da zona, que é o nosso irmão e companheiro Hamad Land. Não sei se pronunciei bem diretamente o nome, mas ele vai pronunciar o seu nome e falar como é a vida aqui na comunidade. Bem, eu sou o Ahmed Land. Pronunciou bem, embora com uma ligeira falha, mas pronto. Primeiro, para informar que eu aqui sou o responsável pela área de educação, não é, de uma estrutura que temos aqui, uma estrutura religiosa, e também acompanho e estou sempre aqui neste bairro. E, portanto, a vivência, a convivência e o modo social como as pessoas procedem, eu tenho minimamente a noção. E agradecemos muito, né, por esse gesto feito hoje, ou testemunhado hoje, e acredito eu que mais intervenção precisa-se para um bairro periférico como este. Portanto, nós temos uma população que sanitariamente não está muito bem informada, como vocês puderam testemunhar aqui, e no entanto nós entendemos que a ação do género possa repetir-se mais vezes, no sentido de poder manter a população informada, não é? E de modos que também eles possam ter noção de que quando a situação é de saúde preocupante, o lugar mais indicado são mesmo os hospitais e as clínicas. Terminou agora uma grande palestra, mas foi mesmo grande. A comunidade aderiu, houve um excesso de pessoas, algumas com máscara, outras sem, mas todos à procura de um grande esclarecimento sobre saúde comunitária com o Dr. Fernando Sebastião. Uma das soluções seria melhorar as políticas internas no combate à pobreza e no combate à fome. E a outra, então, é decretar um estado de emergência.
a solução é terrível. E importa que eu diga aqui, mudança de sistema. Mas se o sistema pudesse corrigir, nós podíamos aqui elencar algumas soluções. No caso, a subida da fatia do OGE para a educação, vou começar pela educação, que é o meu setor, e para a agricultura. Não é possível que os dois juntos não atinjam 20%. A primeira solução deve ser o reconhecimento de que há fome. Não pode ser vergonha para ninguém. Há fome. E por questões humanísticas, nós, enquanto angolanos, devemos procurar soluções. Soluções para terminarmos com a desnutrição em Angola, para além da agricultura, e falou também das questões políticas. Eu gostava de ouvir o seu comentário em relação às soluções. A primeira solução seria tirar o MPLA do poder. A segunda seria criar políticas públicas viáveis, criar ao mesmo tempo, governo, nesse caso, com um novo governo, né? Políticas públicas viáveis, envolver a população nesse processo todo, porque o povo que sofre, que vive os problemas, tem que ser parte integrante das soluções. E depois tem também a questão da institucionalização das autarquias, porque podem resolver os problemas a nível local. E a questão das autarquias também vai permitir, por exemplo, a solidariedade intermunicipal. E também vai permitir criatividade, vai permitir com que os autarcas a nível dos municípios descobram as potencialidades que os municípios têm. Por exemplo, Cacoaco é um município potencialmente agrícola, certo, e ao mesmo tempo tem uma vasta costa marítima. Um autarca criativo pode aproveitar dessas potencialidades para resolver a questão da fome no seu município. Nós temos aqui bairros como Paraíso, bairros como Mulevos, bairros que as pessoas têm muitas dificuldades, e a fome e a pobreza nesses bairros também estão muito acentuados. E ao mesmo tempo é um município com muitas potencialidades. Então precisa-se de um dirigente eleito pelos munícipes para saber explorar as potencialidades do município e resolver os problemas da fome e da desnutrição. Eu já estou a rir aqui no coração, porque já sei o que vou perguntar ou o que vou solicitar para si. Como não sabes ainda, não tens ideia. Um freestyle sobre a desnutrição. Eu vou bater o beat se quiser. Podemos? É um desafio que não esperava, né? Podemos arriscar palavras curtas ou um refrãozito, porque é rapper, ativista e politólogo. Gostava de ouvir uma frase mínima, nem que for a inversão do Angola, agora é um país na sua vertente. Então, simples. É surpresa, mas como MC tem que estar sempre preparado. Exatamente, aprendemos isso. Em Angola temos fome, mas o culpado disso vocês sabem, tem nome. Não precisa esconder, chama sempre lá. São eles que não querem nos ver a comer, são eles que querem nos ver desnutrido, porque é dessa forma que este partido consegue tirar partido do nosso sofrimento. É por isso que nós estamos aqui a viver na miséria. A vida aqui é pior que na Nigéria. Obrigado, Hitler. Obrigado. Valeu. Sim, é que nós podemos determinar, nós angolanos, o nosso futuro. Ele depende de vocês, depende das vossas mãos, depende das vossas cabeças.